Parece quase que de outro planeta. Mas você sabe que quando a gente não conhece o Acre, viu, pastor Álvaro? A gente imagina tanta coisa. E eu também, na verdade, eu sou de uma terra até certo ponto desconhecida, que é o Piauí. E as pessoas ficam perguntando se lá tem asfalto, se lá tem isso, tem aquilo, se tem shopping. Para vocês terem uma ideia, Teresina, que é a capital do Piauí, tem 4 shoppings na capital, né? Então, você fala assim, nossa, quanta coisa, né? Comparado com São Paulo. Mas é uma cidade, assim, em franco desenvolvimento, já são quase 1 milhão de habitantes. E o Acre também, assim, até certo ponto, bem desconhecido. As pessoas até brincam, né, entre os colegas, eu só não quero receber chamado lá para o Acre, né? Mas o Acre é uma bênção, tem as suas lutas, as suas dificuldades. Por exemplo, a internet aqui não é das melhores, a energia aqui não é das melhores, a água daqui do estado não é das melhores, mas é um estado muito aguerrido, de um povo muito batalhador. Como eu falei, tem as suas lutas, as suas dificuldades, mas certamente Deus também habita no Acre, e isso é o que mais nos interessa. A Mariane até deu risada agora, mas é isso, né? Eu fico feliz de ver assim, pessoas tão queridas, como a família da irmã Cleusa, que nos apoiou tanto enquanto estávamos lá nos estágios na Vila Formosa, o Toninho e a Rita, que, com os quais assim, a gente tem um contato mais próximo. O Toninho, a gente sempre tem contato com ele pelo WhatsApp, a Esther, a família do William, da Berenice, e tantos outros que, na verdade, todos vocês, de alguma forma, são especiais. Solange, né? Solange, olha só, agora você é uma nova criatura. Enfim, o dia chegou. Que bom, que bênção, que bênção. E eu fico muito feliz e agradecido a Deus por ver, assim, nitidamente os milagres de Deus acontecendo em meio ao seu povo, ao povo de Deus. Eu vou tentar falar assim de forma mais pausada, Mariane, para ver se, porventura, se o áudio falhasse, a gente não perde tanta coisa, tanta informação, mas você pode me dando uns toques aí no WhatsApp, e se preciso for, a gente repete a frase, enfim, repete o pensamento, porque eu penso que essa mensagem de hoje ela é muito importante. Ela é uma mensagem importante para mim, como cristão, e eu acredito muito que ela seja importante também para cada um de vocês que participam desse culto nesse domingo. Eu gostaria de pedir, se não for exigir muito, se você puder abrir a sua janelinha de vídeo, por favor, libere o seu vídeo, para que a gente veja vocês também. E se você tiver alguma particularidade, a gente respeita, pode ficar com ela fechadinha, mas se não, irmão Laércio, grande amigo, também de Sapopemba, Roberto e Nilza, que alegria ver vocês firmes nos caminhos do Senhor. Queridos, eu sei que a Vila Formosa ela passa por um momento muito especial da sua história. O exemplo disso é o fato de que nós tivemos aí recentemente o batismo da Solange. Foi um dos melhores presentes que eu ganhei nesse último aniversário. Meu aniversário foi no dia 29, Solange batizou no dia seguinte. E eu fiquei muito feliz com o batismo dela. E eu sei que a Igreja de Vila Formosa passa por um momento especial, tendo em vista que vai participar de uma programação da família. Se eu não me engano, já está participando dos 21 dias ou 21 madrugadas de oração. Louvado seja Deus por isso.
E eu fiquei pensando assim, do que falar nesse momento tão ímpar da história da igreja, não só de Vila Formosa, mas na história da igreja adventista mundialmente falando. E que é algo que deve ser relevante para a igreja, quando eu falo igreja, comunidade cristã, comunidade religiosa, mas que é algo que também deve ser relevante para a minha vida pessoal. E durante esses quase 6 meses de pandemia, eu lembro que as aulas presenciais aqui no Acre, elas foram suspensas exatamente no dia 18 de março, e hoje já são 6 de setembro, então um longo período já se passou, e algumas coisas foram chamando a minha atenção durante esse longo período de pandemia. E eu creio que esse tema dessa noite, vocês já devem ter recebido aí o banner sobre o tema da mensagem dessa noite, é algo que deve falar, assim, de forma muito particular a cada um de nós. Se tem uma coisa que eu tenho percebido acontecendo já nos últimos anos, mas especialmente nos últimos dias, e infelizmente, especialmente em nossas igrejas, tem que ver com a influência do secularismo. E por isso eu intitulei essa mensagem de secularismo, o veneno contra a fé. Se há algo que é nocivo e prejudicial à fé cristã, é a influência nociva que o mundo causa em nós. E eu quero convidar você para que você, enquanto a Solange segura ali o seu gato, eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, e só pelo capítulo você já deve imaginar qual texto nós vamos ler nessa noite. Aliás, noite para vocês que estão em São Paulo, mas para mim que estou no Acre ainda é tarde. Tarde, quase noite daqui a pouco. Aqui são 2 horas a menos de diferença. Romanos capítulo 12, os versos 1 e 2, especialmente o verso 2, ele é um verso muito significativo para a nossa caminhada cristã. E Paulo, escrevendo à igreja cristã em Roma, aos romanos, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja, aí vem uma sequência, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe, querida igreja, às vezes parece um jargão do pregador, isso que eu vou falar agora, mas é uma verdade. Esse verso daria uma semana inteira de pregações, de mensagens. Nós poderíamos dividir esse verso em várias partes, mas nessa noite eu quero dividir em apenas 2. A primeira delas, quando o apóstolo escreve, inspirado pelo Espírito: não vos conformeis com este século. Em algumas versões, a Bíblia diz assim: e não vos amoldeis a este mundo. E aqui a gente faz uma primeira pausa para uma primeira reflexão. É interessante a Bíblia dizer para nós, cristãos, adventistas do 7º dia, do século 21, em meio à pandemia, para que a gente não se conforme com este século. Queridos, quando nós olhamos para a realidade que nós estamos vivendo, para a crise que nós estamos passando, talvez seja até óbvio eu parar e olhar durante alguns segundos para esse momento aqui em que nós estamos. Cada um de nós em nossa casa, no conforto da nossa casa, talvez uns com mais conforto, outros com menos, mas cada um de nós na segurança do nosso lar, pelo menos na aparente segurança
que as paredes, portas e janelas da nossa casa demonstram ter. E estamos em boas condições. Certamente você e eu já nos alimentamos hoje. Certamente você e eu já tivemos acesso hoje à água limpa, potável. Nós estamos bem vestidos e outras coisas mais. E diante dessas circunstâncias em que nós estamos nesse exato momento, onde o mundo lá fora padece, assolado por uma crise que começou com caráter sanitário, mas que rapidamente se espalhou para as outras áreas, a área financeira, econômica, social, emocional. Aliás, eu abro um parênteses aqui para dizer que nós estamos no Setembro Amarelo, que é o momento onde a Igreja Adventista chama a atenção de toda a sociedade para a questão da depressão e suicídio. Fecha parênteses. Seria muito comum, seria até, digamos, natural, que nesse momento eu e você nos acomodássemos e nos conformássemos com o mundo. Mas aí, de repente, nós abrimos a Bíblia num culto de domingo, no início de uma nova semana, e Deus, através do apóstolo Paulo, vem de encontro ao que talvez nós estivéssemos pensando e diz assim: ei, cristãos adventistas do sétimo dia de Vila Formosa, não vos conformeis com este século. As coisas que vocês estão vendo aí fora não é para que nós nos conformemos com elas. E quando nós olhamos, querida igreja, para o cenário, para a realidade do nosso povo hoje, a gente percebe o quanto que as influências deste presente século têm infiltrado em meio ao nosso povo, no seio da nossa igreja. Essa expressão, este século, ela poderia ser e pode ser traduzida como a conduta e prática daqueles que não acreditam em Deus. Em outras palavras, a conduta e prática dos descrentes. Nós, comumente, na nossa linguagem igrejeira, chamamos esse grupo de pessoas de ímpios. Então, é como se Paulo, nesse momento usado por Deus, ele está dizendo assim: não siga as práticas dos ímpios. Não façam as mesmas coisas que aqueles que não acreditam em Deus. Não adote para a sua vida o estilo de vida que adotam aqueles que não professam crer no Deus que nós conhecemos. E Ellen White, ela diz algo extraordinário sobre esse assunto. Ela diz assim, que quando Cristo veio à Terra, a humanidade parecia estar rapidamente atingindo o seu ponto mais degradante. Escuta uma coisa, às vezes nós olhamos para a sociedade moderna, e aliás, esse termo é muito repetido, é um termo que está em moda, sociedade moderna, pós-moderna. Existem alguns autores estudiosos que dizem sociedade ultramoderna. É comum nós olharmos para a sociedade de hoje e acharmos que essas coisas que acontecem, e esse mundanismo, e eu vou já explicar melhor esse termo, essa influência que o mundo exerce no povo de Deus é algo dos dias de hoje. E aí vem Ellen White com essa citação, e ela diz que quando Cristo veio à Terra, parecia que naquele momento a humanidade atingia o seu ponto mais degradante. Parecia que naquele momento a sociedade que recebera a Cristo atingira o seu ponto mais depreciativo. E ela segue dizendo assim: a vida havia se tornado falsa e artificial. E ela fala sobre a igreja da época, dizendo: os judeus, destituídos do poder da palavra de Deus, davam ao mundo das tradições e especulações que obscureciam a mente e amorteciam a alma.
E ela encerra dizendo o seguinte: a adoração de Deus em espírito e em verdade tinha sido suplantada pela glorificação dos homens em uma rotina infidável de cerimônias de criação humana. Depois ela segue, a gente vai ler a segunda parte da citação, mas ela está no livro Educação, na página 74. Em outras palavras, Ellen White está dizendo que quando Cristo veio a esse mundo, não só a sociedade que não seguia a Deus, que não professava ser cristã, temente a Deus, que não adotava um estilo de vida compatível com um filho e uma filha de Deus, não somente essa sociedade, que podemos chamar de sociedade ímpia, descrente, mas, segundo Ellen White, também a Igreja de Deus não vivia de acordo com a Bíblia e com a vontade de Deus, mas, do contrário, estava deveras influenciada pelas práticas mundanas. Mas deixa marcado aí a sua Bíblia no livro de Romanos. Eu vou marcar aqui também esse texto. Eu quero convidar você para irmos lá para o final da Bíblia, na primeira carta de João. Esse autor é o mesmo que escreveu o Apocalipse e o Evangelho de João. Depois que ele voltou da ilha de Patmos, ele ainda escreveu essa epístola, já na fase final da sua vida. E lá em 1 João, no capítulo 2, dos versos 15 ao 17, a gente encontra talvez o texto mais impactante sobre esse assunto. 1 João, capítulo 2, versos de 15 a 17, dizem assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a concupiscência que nele há. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Você sabe, se não sabe, eu vou relembrar agora. Existem alguns significados para a palavra mundo no Novo Testamento. Aliás, o autor que mais utiliza essa expressão é exatamente João. Elias, meu amigo, seja bem-vindo. Bom rever você. Essa expressão era usada mais de 180 vezes no Novo Testamento e em mais de 100 delas, João é quem utiliza. João era alguém preocupado com essa mundanidade, com essa influência do secularismo na vida da igreja. E, para que fique bem claro o pano de fundo dessa mensagem, essa expressão mundo ela pode ter alguns significados. Por exemplo, a palavra mundo ela pode significar o mundo criado, o mundo que Deus criou em 6 dias. Os planetas, as estrelas, a natureza, os animais. Essa palavra mundo também pode significar as pessoas. Então, quando o mesmo João, lá no capítulo 3, verso 16, diz que porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho, ele não está se referindo a esse primeiro sentido, de mundo no sentido de coisas criadas, mas sim ao segundo significado, mundo, pessoas. Então, quando, por exemplo, às vezes a gente fala assim, o mundo está perdido. Não é o mundo, as árvores, os oceanos, isso também não vai lá tão bem. Mas a gente está se referindo, quando usa essa expressão, às pessoas estão perdidas. E ainda existe um terceiro significado importante dessa expressão, que é um sistema filosófico, um sistema de conceitos criados e estabelecidos pelo diabo. Então vejam,
Quando Paulo fala para mim e para você nessa noite, queridos, não se conforme com este mundo, não se amolde a este mundo, não siga este mundo. O que Paulo está tentando nos dizer é o seguinte, querida igreja, não siga as filosofias estabelecidas pelo diabo. Não abrace na sua prática os princípios criados pelo inimigo de Deus. E veja bem, muitas vezes, esses princípios que são da parte do inimigo de Deus, eles são apresentados às pessoas, a você, a mim, de uma forma camuflada, de uma forma que às vezes parece algo bom, que aos nossos olhos materiais é algo atraente, mas que na verdade vem da parte do inimigo de Deus. E eu fico lembrando aqui de Ló, quando a Bíblia diz em Gênesis que ele foi escolher as terras para onde deveria levar o seu povo, a sua família, o seu rebanho. E Abraão disse, escolha primeiro. E a Bíblia é bem clara, o texto fala que Ló, erguendo os olhos, viu que aquela campina era verde e escolheu levar a sua família para lá. E nós sabemos que aquela campina, toda aquela região verdejante, que aos olhos de Ló era bela, mas na verdade era uma região próxima a Sodoma e Gomorra. E o restante da história você conhece bem. Então veja, muitas vezes aquilo que nos é apresentado de forma exuberante, formosa, atraente, mas que na verdade não é uma oferta de Deus e sim do inimigo de Deus. Por isso nós precisamos ter cuidado com o secularismo. No Novo Testamento, a palavra usada muitas vezes para esse tema, para essa expressão, é a palavra cosmos, que é uma palavra que significa algo alienado de Deus e hostil a Deus. Veja, às vezes parece que a gente está indo no caminho que é Deus quem está nos conduzindo. Irmãos, quantas vezes, mesmo na minha pouca idade, na minha pouca vivência, mas quantas e quantas vezes eu já ouvi irmãos de igreja dizendo assim, pastor, mas eu tenho certeza que esse relacionamento é de Deus, porque pastor, eu orei, Deus me deu sinal, e o sinal que ele me deu foi esse, e esse sinal é claro, e pastor, esse relacionamento é de Deus. E eu falo, irmão, acautelai-vos, porque veja, às vezes a oferta parece que vem de Deus, mas na verdade não passa de uma oferta do diabo. E a palavra usada aqui para mundo é a palavra, ela significa algo que é alienado de Deus, destituído de Deus, algo que não vem dele. E não só isso, mas algo que é hostil a Deus. Em outras palavras, que não tem a sua aprovação. E já nos tempos de Cristo, essa influência, digamos assim, essa onda buscava suplantar, suprimir o assim diz o Senhor e aquilo que Deus nos orientava, ou orientava ao seu povo. Interessante como o mundo ele prega que o poder, a riqueza, os bens materiais, eles devem ser o foco da nossa caminhada. É na direção dessas coisas que devemos empregar todos os nossos esforços, a nossa energia, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos. E é impressionante como essas coisas têm escravizado as pessoas. E de modo geral as pessoas dedicam boa parte, se não toda a sua vida, toda a sua energia, todo o seu tempo na busca por essas coisas e tudo que deriva delas. E é óbvio que nós não estamos aqui criticando a
posse de bens, o ganho material, ter um bom salário, ter um bom emprego, não é nada disso. Mas quando isso se torna o seu foco, o meu foco, quando isso se torna o centro das nossas atenções, aí nós precisamos parar e refletir. Porque nesse momento essas coisas passam a se tornar deuses em nossa vida. E a igreja de Vila Formosa, ela está numa jornada espiritual. E eu estava recordando aqui, antes de começar a transmissão, a reunião de hoje, o culto de hoje, estava recordando de um evento que está registrado na Bíblia, depois você pode ler com calma, lá no livro de 2 Reis, capítulo 23, quando o rei Josias, ele realizou uma profunda mudança e reforma espiritual no povo de Israel. E a primeira coisa que o rei Josias determinou para os líderes ali da época, para os anciãos daquela igreja, foi que eles deveriam tirar do meio do povo, de dentro da igreja, os ídolos. Tudo aquilo que fazia menção à adoração ao Deus Baal. E quando eu li essa história, eu lembrei de uma semana de oração que eu participei. Eu ainda não era membro batizado da Igreja Adventista. E certa feita, o pregador, no início da semana de oração, eu lembro bem como se fosse hoje, era um domingo à noite, ele dizia: eu vou fazer um desafio a vocês. Vocês, durante essa semana, vão tirar de dentro de casa, vão juntar numa cesta tudo aquilo que impede a sua comunhão com Deus. Tudo aquilo que você entende que faz uma associação com coisas do mundo. Irmãos, depois daquela noite eu fui para casa e vocês nem imaginam o quanto de coisa que eu comecei a juntar. E juntava CDs de música do mundo, e juntava DVDs de coisas do mundo. E o pregador dizia assim: ao final da semana, aquele que trouxer a cesta com mais itens vai ganhar um brinde muito especial da igreja. E eu comecei a procurar tudo que eu tinha dentro de casa que fazia menção a coisas do mundo. E como eu disse para vocês, eu não era um membro batizado, e eu fui juntando coisas, e juntando coisas, e juntando coisas. Resumindo, naquele final daquela semana, no sábado à tarde, então, ele disse: chegou o momento de nós premiarmos aquele que trouxe mais itens dentro da cesta. E eu trouxe um saco, eu levei um saco assim, cheio de coisas para a igreja. E ele juntou aquilo tudo, a gente recebeu o prêmio, era uma cesta de alimentos e frutas a Superbom. E ali ele pegou todo aquele saco de coisas que desviavam o foco de Deus. E ele disse, não só os meus itens, mas de todos aqueles que haviam levado. E fez uma chamada fogueira santa lá fora da igreja e tocou fogo naquilo tudo. Precisamos tirar do nosso meio aquilo que nos afasta de Deus. E muitas vezes a influência vem de forma sorrateira. Eu tenho visto com muita preocupação alguns jovens, e eu sigo muitos nas redes sociais, jovens da nossa igreja, que têm dedicado tempo do seu dia para ouvir música mundana, para seguir artistas, cantores seculares, e fazer dessas pessoas verdadeiros ídolos, a ponto de baixar as suas músicas, formar a sua playlist com as músicas desses cantores, ouvir as suas músicas, reproduzir as suas músicas. Veja, o que será que está acontecendo com a juventude da nossa igreja? Será que a juventude da nossa igreja está deixando de ter aqueles mais experientes como referência? Será que a juventude da nossa igreja está deixando de ser doutrinada? Será que os jovens da nossa igreja estão
se deixando levar pela influência do secularismo. E eu olho para isso tudo com muita preocupação. Jovens que, da minha época e da Vila Formosa, e olha, quando eu falo da minha época, eu estou falando de 3 anos atrás, e que hoje eu ainda os tenho na rede social, nas redes sociais, e com muita tristeza eu vejo o quanto esses jovens estão trilhando caminhos cada vez mais distantes dos caminhos de Deus. E eu fico me perguntando, será que não chegou o momento de nós aproveitarmos a crise pela qual nós estamos passando e nos chegarmos e nos aproximarmos mais de Deus? E eu falo por mim mesmo. Será que não chegou o momento de nós, como líderes, eu falo aqui para alguns líderes da igreja, são líderes porque são pessoas experientes de vida, de vivência, e também porque são pessoas experientes na caminhada cristã. Será que não chegou o momento de nós conclamarmos uma reforma nas nossas igrejas, de fazer assim como Josias, que se levantou em meio ao povo e disse: tirai do meio do povo os ídolos? Será que não é o momento de nós nos levantarmos em meio às nossas congregações, à juventude da nossa igreja, e dizermos: vamos tirar os ídolos do meio do nosso povo? Quer seja esse ídolo uma música, quer seja esse ídolo uma filosofia, uma doutrina, um pensamento do mundo. Sabe, irmãos, a gente precisa parar em meio a essa situação em que o mundo vive, para fazermos uma reflexão, para colocarmos a nossa igreja diante do espelho e para avaliarmos se não é o momento de nós rompermos com alguns paradigmas. Eu não vou citar nomes, mas nós precisamos ter cuidado com algumas práticas que têm se tornado muito comuns em nosso meio. Práticas que enaltecem o eu e que se usam de forma equivocada da psicologia para supervalorizar o eu. E você começa a perceber que esses mecanismos, essas ferramentas, elas, ao invés de enaltecer a Deus, de fortalecer a fé por meio de uma aproximação com Deus e com a Bíblia, não faz isso, faz o contrário. Supervaloriza o eu. Você pode, você consegue, você é capaz. A força que você precisa está dentro de você. Olhe para dentro de você e você vai vencer. Irmãos, essas doutrinas, essas filosofias não são de Deus. Tudo aquilo que enaltece o eu em detrimento de Deus é um ídolo. E, portanto, precisa ser tirado do meio do povo. Partindo para a parte final da nossa mensagem, nós precisamos fugir dessa influência. Precisamos fugir da influência do secularismo. A serva de Deus, Ellen White, ela tem um outro texto. Aliás, continuando aquele texto do livro Educação, agora na página 75, ela diz assim que, pelo mundo, os sistemas todos de religião estavam perdendo seu poder sobre a mente e a alma. Desgostosos com as fábulas e falsidades e procurando abafar o pensamento, os homens volviam à incredulidade e ao materialismo. Deixando de contar e de pensar e de sonhar com a eternidade, eles viviam para o presente. E aí eu lendo esse texto de Ellen White, novamente eu lembro do primeiro texto que nós lemos. Não vos conformeis com este século, não vos amoldeis ao presente século. Querida igreja, nós precisamos fugir dessa influência maligna do secularismo. E Ellen White, ela diz que cada vez mais as pessoas estão sonhando menos com a eternidade. Cada vez mais as pessoas estão se preocupando, se preparando menos para a eternidade, se preocupando mais com o presente. E
por que não dizer o presente século. E parece que para alguns, essa crise que nos abateu, ela veio para nos aprisionar mais ainda às influências maléficas do secularismo, nos deixando cada vez mais conformados com o presente século. A única cura para o secularismo, seja qual for a sua forma, quer seja o apego exacerbado aos bens, ao poder, ao status, ao dinheiro, quer seja o secularismo na forma da influência ou da prática idêntica ou semelhante à prática dos descrentes, quer seja o secularismo vivenciado, experimentado na forma da absorção de algumas filosofias mundanas, a única cura para ele é a contínua devoção a Cristo, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins da vida. E aqui eu lembro do que escreveu João no capítulo 15 do seu Evangelho, quando ele diz que nós, como ramos, precisamos estar ligados à videira verdadeira que é Jesus. Portanto, eu quero deixar 3 rápidas lições dessa mensagem para nós nessa noite. A primeira delas, a primeira forma, o primeiro mecanismo, a primeira dose do antídoto contra o secularismo é a negação do eu. Pare de pensar que você pode as coisas. Pare de pensar que você sem Deus é alguém. Pare de pensar que você vai conseguir escrever a sua história longe de Deus, porque não vai. Nós devemos parar de enaltecer o eu e cada dia mais negar o eu. Eu lembro que João disse, importa que ele cresça e eu diminua. Nós precisamos negar o eu. A menos que façamos isso, nós seremos facilmente arrastados pela onda do secularismo. Primeira lição, devemos negar o eu. Segunda lição da mensagem dessa noite, nós devemos empreender uma mudança de prioridade. Irmãos, quais têm sido as suas prioridades? Nesse período de pandemia, naturalmente, muitos de nós somos compelidos a trabalhar mais, a batalhar mais pelo pão de cada dia, pelo nosso recurso, pelo nosso ganha-pão. Mas será que é esse o intuito da vida? Será que é isso que Jesus deseja de nós? Deus nos convida nessa noite para uma mudança de prioridade. Aliás, isso que é a chamada reforma, a verdadeira reforma é uma mudança de paradigma, uma mudança de cosmovisão, uma mudança de filosofia de vida, uma mudança de prioridade. Segunda lição para fugirmos do secularismo, mudarmos a nossa prioridade. E terceira e última lição, eu acredito que talvez seja mais necessária para muitos de nós hoje. Ela diz que nós devemos parar de ir em busca de coisas e permitir que Jesus vá em busca de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes eu percebo que Jesus não me alcança. Não é porque ele não tenha capacidade, poder e interesse nisso, mas é porque eu estou tão ocupado com as minhas coisas, eu estou tão preocupado com as minhas prioridades, com o meu eu, com os meus ganhos, com os meus bens, com os meus negócios, com a minha agenda, que eu não permito ser encontrado por Cristo. Negação do eu, mudança de prioridade, e ir em busca, e cada vez menos em busca das coisas, e permitir que Jesus vá em busca de cada um de nós. Certamente são grandes armas, poderosas armas, para vencermos a influência maléfica do secularismo e das filosofias desse mundo. Eu espero que essa mensagem ela faça diferença primeiro na minha vida
mas também ela faça uma diferença na sua caminhada cristã, para que juntos estejamos mais preparados para quando Jesus voltar e apontar naquela pequenina nuvem, ele possa nos achar de pé para recebermos a coroa da vida eterna. Que Deus te abençoe. Eu queria cantar com vocês agora, não sei se a Mariane tem pronto aí, a música Inteiramente Fiel. É uma música que fala sobre entrega, sobre fidelidade. E é o meu desejo, Toninho, que nessa noite, nessa semana e em toda essa jornada de oração pela qual vocês estão experimentando, que cada dia mais você coloque dentro daquela cesta coisas que te afastam de Deus. E ao final dessa jornada, você tira essas coisas do meio do seu relacionamento com Ele, para que não hajam ruídos nesse relacionamento, nessa comunicação entre você, que é um pecador assim como eu, e o céu, que te espera e que me espera de braços abertos. Vamos cantar?